Módulo Básico: Administração, Secretariado, Comércio. Programa 36. Planejamento orçamentário. Tributos. Eu estou aqui nessa confecção escolhendo algumas roupas para as nossas reportagens. Afinal de contas, faz parte do trabalho do repórter cuidar do visual, né? Eu tenho que me apresentar bem para os meus entrevistados e para o telespectador. Mas enquanto eu estou aqui experimentando roupas, eu também estou pensando no tema da reportagem de hoje. Vamos tratar de planejamento orçamentário e tributos. Olha só, se uma empresa não tiver um planejamento orçamentário, ela pode ter sérios problemas. Afinal, no planejamento, ela não tem que incluir apenas as despesas gerais, como, por exemplo, o pagamento de pessoal e de fornecedores. Tem que ter uma previsão dos tributos a pagar. E como essa confecção vende roupa para todo o país, eu resolvi fazer minha reportagem daqui mesmo. Fiquei bem? O Marcelo abriu essa confecção há 1 ano e ela já é um sucesso. Isso porque o planejamento orçamentário aqui é muito bem feito. Marcelo, o que é exatamente o planejamento orçamentário? O planejamento orçamentário, na realidade, ele vem após um planejamento estratégico que a empresa cria, né? Como o próprio nome diz, você planejar as suas despesas, o orçamento que você vai gerar. E planejar a sua receita, como planejar o seu lucro também. E qual a importância de ter nesse planejamento previsto os impostos? Eu acho que não é uma questão até de ser importante, é de ser necessário, né? Porque eu acho que tem uma relação até com o crescimento do país. Você pagando os impostos até geram outros benefícios que podem retornar para a própria empresa. Quando a gente fala de planejar impostos, é assim, em cima de uma receita, quais são os impostos que vão incidir para que, na linha final do seu balanço, dê um resultado satisfatório? E mesmo com todo esse planejamento, imprevistos acontecem? Toda hora acontecem os imprevistos. O planejamento serve para isso, né? Na realidade, para você corrigir rotas erradas ou despesas desnecessárias ou qualquer outro acontecimento que a gente não consiga planejar, né? Tá. Qualquer coisa que aconteça, você tem que acaba corrigindo seu planejamento. Se o seu negócio fosse outro, por exemplo, um restaurante, você também precisaria planejar esse pagamento desses tributos? Sem dúvida. Eu acredito que assim, qualquer negócio hoje que você vá abrir precisa de um planejamento dos impostos, precisa de um planejamento estratégico, precisa de um planejamento de compras, enfim, tudo é planejamento. E você acha que o sucesso de uma empresa depende disso? Eu tenho certeza que esse é um dos pontos do sucesso de uma empresa, está no planejamento, tanto o planejamento estratégico como o planejamento orçamentário. O governo tem uma principal forma de arrecadar dinheiro para poder pagar as despesas são os tributos. Então, quanto mais o governo gasta, mais ele acaba cobrando de tributos das empresas para poder pagar essas despesas. Isso acaba sendo uma carga muito pesada para as empresas. A primeira coisa importante é fazer um planejamento financeiro muito bem feito. Quer dizer, você precisa ter uma ideia da tua margem de lucro e ver se de fato os preços que você está praticando e os custos que você tem permitem com que você pague seus impostos. Uma segunda dica muito importante é pagar os tributos em dia. Por que eu digo isso? Muitas empresas fazem um erro que é não pagar o tributo para pagar outras contas. Só que o custo do pagamento do tributo em atraso é muito mais alto do que a maioria dos custos de atraso de pagamento das outras contas. Então isso acaba sendo um erro fatal para as empresas. Elas deixam de pagar alguns tributos e quando vão pagar, elas vão ver o tamanho da dívida é enorme.
Então precisa tomar muito cuidado com isso. Um bom planejamento e o pagamento em dia dos tributos eu acho que é essencial. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.